trabalha com o sagrado masculino e feminino? Muito legal isso aí, tá? Isso aí é algo E qual é a diferença? muito... Como que Nossa, que é? pessoal, é um assunto muito bacana de falar sobre isso. Isso está super na moda, né? Não é que está super na moda, está muito em evidência. A gente está vivendo um momento, né, de metaverso. A gente está vivendo um momento agora onde a necessidade de rever os nossos mecanismos feminino e masculino como algo muito importante, né? Para essa nova geração que está surgindo agora, principalmente, né? A gente está entrando dentro agora desse panorama do metaverso, da tecnologia, da internetização, da informatização. A gente está tendo muito acesso à informação. Essa geração agora chamada, né, geração YXZ, existem muitas linhas aí, os últimos dos moicanos, digamos assim. Então é um pessoal que está tendo acesso a muitas informações, herdaram o padrão de vida de papai e de mamãe, de pessoas de gerações anteriores, né, que são muito resistentes a certos costumes, forma de se relacionar, né? Então os valores estão mudando demais. Nós estamos vivendo agora um momento como nunca antes na história da humanidade de potencialização dos valores da mulher. Não estamos falando de feminismo, mas sim de feminilidade. Isso está muito em alta, na verdade. A mulher está muito em alta nesse momento. Você pode ver que de forma global estão surgindo muitas leis, principalmente na justiça, que favorecem a mulher. Não é porque a mulher é melhor do que o homem. Não, é um momento de resgate disso. E aí, claro, falar de sagrado masculino e de sagrado feminino é muito importante para que a gente possa restabelecer as nossas polaridades do masculino e feminino para manter isso em equilíbrio. A gente conhece muita mulher que está muito polarizada no masculino. Você conhece muita mulher que está muito polarizada no masculino? Né? Isso acontece muito no estilo de vida dela ou quando não em um relacionamento. Então que ela passou a tomar algumas atitudes que era para o homem tomar e vice-versa. Você conhece alguns homens também que estão muito polarizados no feminino? Estão muito na passividade, não é verdade? Saíram muito desse estado alfa, que é muito próprio do universo masculino, entraram no universo beta, né, da passividade, da receptividade, e aí a gente está passando agora por umas mudanças drásticas aí de comportamento, de readequação, né, desses valores do gênero masculino e feminino, e aí vem o tema do sagrado masculino e do sagrado feminino como necessidade de repolarizar ou de colocar essas polaridades em equilíbrio dentro do indivíduo. Que todos temos, né? Todos têm, independente. O masculino e o feminino. E o feminino. Você é mulher, você tem o masculino e o feminino. Eu sou homem, eu tenho o masculino e o feminino. Tudo bem, claro, pelo meu gênero, né? Você é um organismo também onde eu tenho algumas glândulas que produzem naturalmente muito mais testosterona do que a progesterona, me define sim como aptidão de ação. Isso está associado ao universo masculino. E você, mulher, você tem também o testosterona dentro de você, assim como a progesterona. Porém, você tem alguns órgãos e glândulas que produzem, em maioria, a progesterona, o que faz você ter uma inclinação de receptividade diante das circunstâncias da vida. Só que por necessidade de desenvolvimento, por necessidade de luta, de sobrevivência, às vezes você, como mulher, você se despolariza do feminino e entra dentro do extremismo masculino. Principalmente agora como necessidade de sobrevivência. Então a gente está passando por um processo onde é muito importante a gente buscar sim esses contextos, e o xamanismo é muito rico nisso, na cura do masculino, na cura do feminino, conduzindo homens e mulheres a se equilibrarem dentro das suas polaridades, para que assumam o seu posto e vivam em relacionamentos, pelo menos de formas mais equilibradas, sem tanto sofrimento, sem tantas discussões, sem tantas brigas, entende? E isso está acontecendo demais. Então a gente está num momento hoje onde esses temas estão em muita evidência dentro do xamanismo. E o xamanismo abarca, de uma certa forma, a sabedoria para lidar com esse conhecimento, que é o sagrado masculino e o sagrado feminino. Ou a cura do masculino ou a cura do feminino. Existem outros termos, né? Também é o masculino empoderado, o feminino empoderado. Só que tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque se você não tiver o discernimento do que você está estudando ou da escola que você está buscando obter esse tipo de conhecimento, você pode se extremar.
demasiado no feminino e se tornar uma feminista e abolir o homem da sociedade. Como você vai sobreviver na sociedade ou conviver numa sociedade sem o homem? O papel do homem é muito importante, como o papel da mulher. E o cuidado que você tem que ter também é que se você for também extremar muito no sagrado masculino, você vai ficar uma pessoa, apartidariamente falando, oposta ao movimento feminino. E aí você vai querer excluir a mulher. Como que você vai excluir o papel da mulher da sociedade, da sobrevivência? Então o cuidado é isso. E isso aí é disso que surge o machismo e o feminismo. E isso, no meu ponto de vista, isso tem que ter um equilíbrio, porque senão você vai radicalizar, você vai extremar e você vai causar muita confusão de consciência e de relacionamento do seu lugar na vida. Então, o sagrado masculino é você se situar. O que é o masculino que eu preciso? Se você é mulher, qual é o masculino que você precisa equilibrar para você atrair um masculino curado? E vice-versa. Se eu sou um homem, eu preciso equilibrar o feminino que está dentro de mim para eu poder atrair o feminino equilibrado, curado, para eu me relacionar. Então, é uma ciência muito linda, é algo muito top. Quando você fala feminismo, porque hoje o feminismo ele é um movimento, certo? E aí o feminismo, ele tem vertentes, né? Eu acredito, ou não? Eu não sei. Mas aí você fala do feminismo da feminilidade. Da feminilidade. Da feminilidade. Né? O feminismo é um movimento ativo aonde, de certa forma, atribui o poder unicamente à mulher. E, de certa forma, desfavorece, de alguma maneira, diante de alguns princípios, passam a ser assumidos, de desvalorização do papel do homem na sociedade. E isso coloca em perigo a nossa sociedade. E o machismo da mesma forma. Você já viu alguns homens que são machistas? Poxa. Alguns? É legal Alguns isso? seria Não é legal, né? Então, assim, coloca a mulher na lata de lixo. E tem que tomar cuidado com o feminismo que coloca o homem na lata de lixo. Então a gente tem que ter um meio termo, tá? Então é a cura do masculino com a cura do feminino como uma medida de equilíbrio. Isso é legal. Isso está associado ao sagrado masculino e ao sagrado feminino. E no xamanismo, a gente se conecta muito com esses temas. E como que uma mulher consegue saber se ela está muito polarizada no masculino e o homem, como ele consegue saber se ele está muito polarizado? Existem muitos ritos, existem muitos conhecimentos, muitos estudos. Lá na nossa escola do Terra Xamã, a gente tem os grupos do sagrado masculino, do sagrado feminino, onde dentro de um período de tempo a gente vai se aprofundando dentro do tema e a gente vai percebendo os nossos traços de desvios de personalidade. Olha só. Onde a gente percebe através da nossa criação, da nossa educação, se a gente teve pai presente, pai ausente, mãe ausente. Se você não teve, como a gente sabe, né, tem pessoas que tiveram a oportunidade de ter pai e mãe durante a infância inteira, a vida inteira, até hoje, né? Mas infelizmente conhecemos muitas pessoas que vieram de lares corrompidos, onde pai ausente, a pessoa cresce sem a referência, por exemplo, do masculino. E aí? Aí eu tenho que aderir demasiadamente, ou acho que é só o universo feminino que existe. Tá, e o masculino na minha vida, onde tá? Fica faltando. Né? Ou às vezes iam lá onde o pai estava presente e a mãe não estava. E aí? Qual é a minha referência de mulher? Qual é a minha referência do feminino? Então isso me falta. Eu cresço com esse desvio, com essa falta. E isso, de uma certa forma, me desequilibra de alguma maneira. Ou eu vou ter lá na frente uma dificuldade quando eu entrar em um relacionamento onde eu vou precisar utilizar essas minhas características masculina e feminina, humanamente falando, dentro de um game, de um relacionamento, dentro de um jogo, né, da vida. E aí é ali que eu vou perceber que eu não tenho essas referências. E aí muitos bloqueios, muitas patologias surgem, né, psicologicamente falando, desvio de personalidade, né, eu passo a assumir outros perfis, que não é um perfil autônomo mesmo, onde eu não reconheço qual é o meu lugar. Isso acontece muito. Né? Então eu acabo tomando outras opções de sexualidade, por exemplo, porque eu não entendo isso, eu não tenho essa referência. Como assim, opções de sexualidade? Então assim, por exemplo, nada contra, tá, gente, falar aqui
Muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos, né, que têm a opção homossexual, por exemplo, né? Mas às vezes aconteceu isso, uma ruptura, a pessoa não teve essa referência. Às vezes acontece isso. A pessoa, por exemplo, busca se descobrir num relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Mas isso são evidências de como que a nossa sociedade precisa de um realinhamento em valores do que é masculino e feminino. Então, as pessoas buscam, de uma certa forma, consciente e inconscientemente, lançar uma voz para o mundo que elas existem. E que precisa ser corrigida algumas coisas e que elas precisam de atenção. E aí os órgãos competentes aí, né, a psicologia, a medicina, né, precisam aí se reposicionar para poder auxiliar o ser humano dentro das suas necessidades. Entende? E às vezes há muito julgamento, há muita discriminação da sociedade porque não compreende, principalmente o sistema familiar que aquela pessoa veio. Então a gente não pode julgar, a gente só tem que inserir, apoiar o indivíduo a se autoconhecer. E o que é xamanismo? O xamanismo é isso, é levar o autoconhecimento a você, para que você se conheça. Estou falando que eu vou mudar você e que o xamanismo vai mudar você, mas certamente você vai se tornar uma pessoa melhor para si mesmo. E nem queira se tornar uma pessoa melhor. Eu vou procurar o xamanismo e me tornar uma pessoa porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Não, poxa, se aceite. Vá buscar o xamanismo para você se conhecer mais, pronto. Para você compreender mais o seu potencial humano, entendeu? Para você respeitar mais o indivíduo, respeitar mais a natureza, os animais, as raças, as religiões, as pessoas. Aceitar as pessoas como elas são. Então o xamanismo é muito inclusivo. E esse movimento, eu chamo de movimento, sagrado masculino e feminino é um movimento, são movimentos que estão dentro do xamanismo, que leva à luz da consciência, né, aquilo de que, de fato, somos constituídos e do que precisamos reorganizar e reestruturar dentro de nós. Isso é muito legal. E aí tem muitas atividades, né, tem cursos que falam sobre isso, tem eventos que falam sobre isso, e eu acho isso um tema muito legal, que está muito evidência.